Olá, boa tarde. Sou Silvia Oliveira e estou aqui com vocês nesse segundo Congresso de Qualidade em Laboratórios. Fantástico, não é mesmo? Quero agradecer à direção por essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre gestão de documentos, entendendo a gestão de documentos, não é mesmo? E inicialmente gostaria de me apresentar. Como eu falei, sou Silvia Oliveira, sou formada em Ciência da Informação e Documentação pela EBDESC, que hoje está na Universidade Federal de São Carlos. Fiz uma pós-graduação na PUC Campinas em Administração em Sistemas de Informação. Dei um pulinho lá na França, na Universidade Claude Bernard, para fazer a parte de informática documentária e voltei para o Brasil fazendo toda um estudo, trabalhando em cima de sistema de gestão da qualidade. Trabalhei em diversas universidades e empresas, atuando sempre dentro desse tema, dentro desse assunto, não é mesmo? E hoje atuo como diretora numa certificadora de produtos, o Isopoint, trabalhando também dentro de metodologias em universidades, né? Aplicando metodologias. Essa é um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha trajetória aí, principalmente na questão de gestão de documentos. E eu gostaria de começar esse tema colocando para vocês uma realidade. Muitas empresas trabalham e vêm trabalhando e precisam realmente trabalhar para se solidificar neste mercado acirrado, com a gestão de processos, com a gestão financeira, né? Muitas das lideranças procuram esses temas para desenvolver suas empresas. Fantástico, formidável. Porém, eles estão esquecendo de um tema muito importante, que faz com que a empresa acabe não desenvolvendo ou perdendo parte da sua história, parte do seu acervo ou dos seus documentos. Por quê? Porque esqueceram de realizar a gestão de documentos, não é mesmo? E é isso que eu quero hoje desenvolver com você. Eu quero falar um pouco mais sobre práticas, ferramentas, quero falar um pouco dessa aplicabilidade de uma gestão de documentos. Para isso, eu quero primeiro te mostrar um pouquinho de dados, alguns números com as pesquisas que eu encontrei no mercado. Vamos lá? Então, ótimo. Vamos ver então alguns números aqui. Essa pesquisa foi realizada por empresas de consultoria conceituadas, tá? E elas constataram o seguinte: entre 2% e 5% dos arquivos das empresas são extraviados ou armazenados incorretamente todos os dias. Aproximadamente 25 horas são desperdiçadas recriando documentos não localizados. Entre 10% e 12% dos documentos não são encontrados na primeira tentativa de busca. Isso aqui é terrível, não é mesmo? É um sufoco. 400 é o número de horas anuais, em média, que os empregados gastam procurando arquivos nas empresas. As organizações, elas gastam em média, uma média de $120 em trabalho com os funcionários buscando arquivos críticos não localizados. Agora imagine de forma global. Quanto sua empresa pode estar perdendo em produtividade com o total de horas que os seus colaboradores desperdiçam procurando documentos, obviamente. Acrescente a isso os custos de impressões e assinaturas manuais. Então, nesse encontro, eu quero mostrar porque a gestão de documentos, né, não pode mais ser subestimada por uma empresa ou por sua empresa. Explicarei como esse processo funciona.
né? Nosso objetivo é verificar as vantagens competitivas que traz para o negócio, como implementar as melhores práticas e usar as melhores ferramentas para garantir um controle documental de excelência. Vamos lá? Vamos começar definindo o que é gestão de documentos. Eu peguei uma definição aqui do artigo 3º da Lei 8.159 de 1991, que fala o seguinte: gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, em fase corrente e intermediária, visando posteriormente a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Observe que a gestão de documentos ela vai ocorrer em duas fases, tá? Fase corrente e a intermediária. Lá na frente nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E vamos falar então, e é necessário que você pense bastante nisso quando estiver elaborando e fazendo gerenciamento de documentos, né? A gente tem que perseguir estes benefícios, tá? Temos que ter isso como foco, como objetivo na gestão de documentos. Primeiramente, vamos fazer a redução de custos, tá legal? Então, o trabalho com diversos documentos demanda um custo grande, seja de armazenamento, geração ou de envio de arquivos, assim como em todas as atividades. A falta de planejamento e de organização na atividade acaba gerando custos adicionais e dificultando o controle de todo o processo. Podem surgir, assim, problemas que minam o orçamento não só de uma área específica, mas que se espalham e acabam corroendo os recursos dos demais setores. O que a gestão de documentos eficaz prevê nisso? Que sejam realizadas mais ações com menores custos possíveis. Esses custos envolvem desde impressão de cópias na quantidade ideal, passando pelo armazenamento, otimizando um armazenamento otimizado para diminuir os custos de manutenção dos arquivos, até o ganho de tempo de colaboradores, né? Vamos pensar agora no outro benefício. Qual o benefício que eu tenho quando eu faço uma diminuição do volume? Já falamos aqui que a quantidade e a diversidade de documentos gerados e consultados por uma empresa é enorme. E uma gestão de documentos eficiente implica na redução do volume de arquivos. Afinal, estamos falando de corte de documentos duplicados, eliminação de papéis, né? E ainda uma digitalização correta desses documentos. Isso é muito importante quando se faz a redução do volume. Aumento da qualidade. O que eu vou procurar dentro da gestão de documentos quando eu tenho aumento de qualidade, né? Entra aí a gestão que também deve cuidar para que os documentos não sejam danificados, né? Eu preciso então ter qualidade para que eu tenha, para que eu não perca os meus documentos, né? Na questão de manipulação, na questão da emissão, na questão até mesmo de transporte, tá? O objetivo disso é garantir que o nível de resolução de atividades via o uso de documentos não encontre problemas técnicos que possam demandar um retrabalho. Vamos pensar então num outro benefício, agilidade no acesso, né? Os colaboradores perdem precioso tempo, né, durante o seu dia em uma atividade que não deveria tomar mais que alguns poucos minutos. Então, a gestão de documentos ela tem que ter como princípio a organização exemplar de papéis e arquivos impressos.
ou digitais, que precisam ser acessados. Isso faz com que você agilize o seu acesso. Dentro também desses benefícios, né, encontrados em pesquisas feitas por profissionais também da área, nós temos garantia de segurança jurídica. Isso eu achei muito legal, porque a documentação ela tem que ser uma garantia, né, jurídica, porque elas são provas de que você tem um documento que você possa evidenciar que você efetuou, que você teve o negócio e agiu com muito, né, centrado, guiado em cima de acordos, com demandas, né, previamente estabelecidas. Então, tudo isso te dá uma garantia de acesso jurídico. E você aí não vai sofrer nenhuma penalidade por não ter a integridade de seus documentos, dos seus documentos, não é mesmo? Preservação da memória. Isso aqui também a gente encontra aqui uma questão que é importante dentro da gestão de documentos, que é a gestão de documentos. Ela acaba sendo uma importante ferramenta para a preservação da memória corporativa, porque a organização ela acaba tendo dentro dos seus arquivos históricos dados, documentos, fatos que ela possa recontar a sua história, ou que ela possa dar rastreabilidade às suas atividades, né? Faz com que ao longo de um prazo você tenha também uma segurança jurídica. Ao longo de um prazo você consiga recontar atividades, processos, a vida de sua empresa. Por fim, padronização de documentos. Esse é um grande ganho dentro da gestão de documentos. Você já deve ter notado que já falamos de acessibilidade e preservação de documentos, né? Então, precisamos também que essas ações demandem aplicações de técnicas e práticas mais confiáveis, né? Que tornem a gestão de documentos algo comprovadamente mais efetivo. O processo de organização ele deve ser baseado numa padronização dos seus processos, né? Seja na elaboração, seja na utilização dos seus documentos. Assim, por mais diversa que seja a sua documentação, todos os colaboradores eles conseguirão ter acesso a diretrizes, normas claras, sabendo como tem que atuar, como eles devem contribuir e garantir com a integridade dos documentos, garantir com a integridade dos seus procedimentos, né? Então, a gestão de documentos ela vai prever aí a criação de processos para garantir este bom gerenciamento de documentos. A gente tem que pensar que a documentação ela necessita de uma boa gestão para o armazenamento desses documentos, principalmente estratégicos, não é mesmo? Viram esses benefícios? Não tirem eles da mente, correto? Eles vão ter que nortear o gerenciamento de documentos enquanto você estiver atuando. Vamos então pensar e vamos então colocar a mão na massa, né? Como a gente encontra aí como atividade ou como fala, como jargão. E aí, quais são esses processos para gestão de documentos? Vamos pensar em 3 grandes processos: produção, uso e destinação. Por que essas 3 tarefas, essas 3 atividades? Na produção, você tem que pensar na elaboração de todos os documentos, né? Produzir esses documentos, ou descrever as atividades da sua empresa.
porque dessa forma você vai conseguir ter uma maior visibilidade das atividades que precisam ser realizadas dentro da sua empresa. Nesta fase é fundamental intervir no processo de geração dos documentos. Por quê? Porque para que eles sejam criados e não sejam reproduzidos documentos desnecessários. Não é mesmo? Então, no momento em que eu consigo visualizar todos os processos da minha empresa, eu vou, para cada processo, elaborar os documentos. Ou vou elaborar procedimentos documentados, descrevendo a atividade, descrevendo o processo. Então, deixa eu mostrar para vocês esses documentos. Dentro da ISO TR 10013, que é uma normativa que vai falar sobre diretrizes para a documentação da SGQ, né, no Sistema de Gestão da Qualidade, é um documento, um relatório técnico que vai nortear esses documentos. Eu gosto muito de utilizar eles. Ele vai definir, e aí eu oriento vocês a vocês utilizarem, pegarem para vocês verem a definição de cada um desses documentos, né? E o que deve conter em cada um desses documentos. Lá você vai ter isto mais detalhado. E aqui você vai ter uma hierarquização, uma hierarquia desses documentos, né? Que eu posso utilizar em determinados momentos dentro de uma determinada atividade do meu processo, daquilo que eu venho realizar. Tenham em mente que um arquivo, um documento, ele deve ser feito, elaborado por aquele que desenvolve uma atividade, né? Porque é ele também que vai registrar a atividade que ele vai estar fazendo, né? Realizando. Então vamos ver aqui, bem superficialmente, bem breve, o que vocês devem ter dentro desses documentos, tá? Esse aqui é um esquemazinho que vocês vão encontrar na ISO 10013. Dentro do Manual da Qualidade, que hoje é 9001/2015, não traz mais como obrigatório, né? Mas, para as empresas que adotam o Manual da Qualidade, ele tem que ter a política da qualidade. Ele está no nível mais estratégico, né? Como nós vimos lá na pirâmide. Ele vai trazer essas diretrizes de uma maneira, trazer diretrizes para a empresa, ponto final, né? Então, no nível estratégico é que vai ser redigido esse manual. Então, ele é mais genérico do que? Do que o nível 2, que é de procedimentos, né? O que eu vou encontrar dentro do meu documento procedimento? Eu vou encontrar o que a gente chama de 5W, né? Então, o que, quem, quando, porquê e onde. Eu preciso responder dentro do meu conteúdo, dentro do meu procedimento, esses 5 porquês, tá? Ou esses 5Ws, desculpa. Porque assim eu consigo dar maior consistência, dar maior robustez no meu procedimento. Ele vai ficar mais completo quando eu descrever a minha atividade dentro respondendo esses 5Ws. No nível abaixo dos procedimentos, eu vou ter as instruções de trabalho. Vem no terceiro nível. São as especificações mais técnicas, tá? É o que a gente chama de receita de bolo. Por quê? Porque ali eu vou colocar passo a passo de como eu realizo uma tarefa, como eu realizo uma atividade bem específica, tá? Pode estar ou não atrelado ao procedimento, mas ali, imagine vocês numa parte mais operacional, eu conduzindo o meu auxiliar, o meu técnico, o meu pessoal operacional, de como eles têm que fazer para ligar uma máquina, para fazer um manuseio no sistema informático, tá certo? Então, é uma receita de bolo, é passo a passo. Isso tudo para culminar no último nível,
Não que não seja o mais importante, nada a ver, mas é o que a gente tem em maior quantidade, né? Que são os registros, que na verdade são os formulários, né? Então, cada atividade, cada tarefa realizada precisa ter um registro, precisa ter um formulário que assim que preenchido com dados da atividade, da tarefa que eu realizei, ele vira um registro. E esse registro, esse formulário preenchido, vão ser os documentos comprobatórios da tarefa que eu realizo. Vão ser evidências objetivas daquilo que eu estou realizando, né? Então, quando eu tenho um documento certeiro da atividade que eu estou fazendo, eu não vou criar várias planilhas, eu não vou criar vários documentos para identificar ou para descrever a minha tarefa. Eu vou criar um único, né, um documento ou um formulário que vá caracterizar esta minha tarefa. Tá? Assim, e dentro dessa linha de pensamento, é que eu vou reduzir a quantidade de documentos que uma empresa elabora ou que você possa construir para realizar a sua tarefa. Tá? Vamos ver isso aqui na prática aqui de um processo, né? Eu já volto na anterior. O que eu estou dizendo para vocês? Eu tenho o meu macro processo, aqui eu peguei um laboratório bem simplesinho, que realiza somente um ensaio químico, tá? Então eu tenho meu cliente que faz uma solicitação de realização de um ensaio. Essa solicitação de ensaio vai ter todas as características lá da 17025, bom, enfim, ele vai para ensaios. Eu vou para a minha área, então, aqui eu tenho o meu pessoal do comercial, que vai mandar para a minha área técnica realizar um ensaio. Esse meu pessoal acabou de realizar, saiu aqui, foram emitidos vários documentos que o pessoal da garantia da qualidade vai verificar todos os dados aqui, todos os documentos para verificar todos os controles, para verificar se está tudo em conformidade. Após essa análise dos dados brutos aqui, eu vou estar, né, minha outra área aqui, vamos dizer uma área mais operacional, vai estar emitindo o relatório. Então, eu tenho aqui 4 grandes processos, tá? Que eles podem estar subdivididos, mas eu tenho 4 grandes processos. O que eu quero dizer aqui com vocês? Eu preciso que cada um desses processos emita um procedimento, que possa ou não ter uma instrução de trabalho, tá? Depende do grau, da especificidade da tarefa, da atividade. Mas, com certeza, cada um vai ter formulários a serem preenchidos. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, por exemplo, o procedimento da solicitação de ensaio, tá? Eu vou ter uma instrução aqui de trabalho de cadastro do meu cliente. E vou ter, então, eu vou registrar esse cadastro em algum formulário, com certeza, não é mesmo? Então, para cada um, eu preciso descrever, eu preciso produzir este procedimento, eu preciso produzir este documento, tá? E aí eu diria para vocês fazerem via ISO TR 10013. Lá vocês vão ter alguns nortes. Então, o que eu preciso? Identificar as atividades e os seus relacionamentos. Eu preciso que cada atividade ela tenha uma entrada e uma saída, para que aí sim seja entendida como um processo, né? A saída de um processo ela vai ser a entrada do outro. Então, esse interrelacionamento é que vai dar uma sequência dos meus documentos, né? Uma visibilidade do fluxo da informação dentro da minha empresa, né? Para que eu saiba que documento que eu preciso gerar para fornecer informação para o próximo processo, né? Para o meu próximo item, o próximo processo da cadeia. Aí a cadeia de processos da empresa. E descrever
Então, o que são esses processos, né? Eu vou descrever no papel de forma eletrônica, aí depende de cada empresa, a forma como as atividades são desenvolvidas, né? Os 5 Ws, lembram? E as inter-relações que eu tenho com as outras demais áreas, sempre tendo responsabilidades, isso é muito importante, de quem elaborou ou de cada colaborador da empresa. Tá? Eu preciso descrever quem realiza esta atividade. Então, aqui eu vou falar especificamente para vocês dessa sistemática do controle dessas atividades, tá? Que, na verdade, para cada processo, eu tenho lá, né, para cada item, desculpe, é isso aqui. Então, para cada processo, eu vou ter um procedimento. Mas pense antes de fazer aqueles processos, vocês definirem um processo que vai falar como elaborar, como aprovar, como fazer as definições, como que eu cancelo, como é que eu retenho e como é que eu identifico cada um dos documentos daquela pirâmide. Cada documento precisa ser identificado. Tá? É como se cada um tivesse um RG, um número próprio. Então precisa, dentro do seu sistema, dentro da sua empresa, cada documento precisa ter esse registro, precisa ter essa identificação. Então eu vou ter aqui o que eu quero falar para vocês, vocês precisam elaborar um procedimento que diga como escrever um procedimento, escrever uma instrução de trabalho, tá bom? Elaborar um formulário. E aí, o que eu trago aqui, que eu acho que lá na empresa deu muito certo, foi que eu fiz uma identificação dos documentos através do tipo, da tipificação dos documentos, tá? Procedimento, uma instrução de trabalho, formulário, e pela área geradora. Por que eu relacionei, por que eu fiz uma identificação com esses dois requisitos? Uma, porque eu vou saber que grau ou que informação que eu tenho dentro do documento. Outra é que eu vou saber e vou poder exigir, né, a elaboração de cada documento. Tá? Se é lá da solicitação de ensaio, por exemplo, então eu tenho a área comercial, que é ela que realiza, então ela vai elaborar. E ela vai ter também os formulários com as informações que eu preciso. Então, ela vai ter o documento com os dados, que são os dados, né, que vão guardar aí toda a rastreabilidade da minha empresa. Trago aqui para você, logo abaixo, um exemplo. Então, é um procedimento realizado pela área técnica, né, e um número sequencial. Aqui eu diria para vocês até que houve um erro, hein? Então, não é P012, é P01, gente, porque foi o comercial que elaborou essa solicitação de ensaio. Olha uma não conformidade aqui, legal? Bom, mas, fora a brincadeira, aqui eu quero que vocês entendam que eu identifiquei o procedimento, identifiquei a área e dou uma sequência numérica, sequencial, tá? Por quê? Porque o número tem que ser unívoco, não existe 2 RGs, não é mesmo? Eu tenho o meu, você tem o seu, e aí o documento tem que ser da mesma forma. O procedimento tem um, formulário tem outro, e cada documento tem que ter a sua característica. Feito isso, gente, feito toda essa parte de produção, vamos pensar para o uso? O uso é o seguinte, o uso e a utilização e a tramitação de documentos. O que a gente tem que pensar aqui, ó, no ciclo de vida dos documentos? Tá? E como é que eu vou, então, organizar e arquivar esses documentos com base no ciclo de vida de documentos? E aí eu já tinha comentado com você o seguinte, que o documento ele tem que ter 2 momentos, tá? Fase corrente e fase intermediária. Porque senão fica aquele acúmulo de documentos que no final do ano o pessoal fica arrepiado em pensar o que eu vou fazer agora com esses documentos.
Enfim, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos fazer o seguinte: o que é corrente é aquilo então que você está fazendo de imediato. É o que você está executando naquele instante. Então, por exemplo, se eu estou fazendo o cadastro do meu cliente, você está lá preenchendo o formulário, e esse formulário ele vai ficar ali enquanto o cliente estiver ativo dentro da sua empresa. Ele pode ficar 1 ano, como ele pode ficar 2 anos, e no final desses 2 anos ele ter sumido, ou ele ter fechado, né? Então, durante esses 2 anos, esse arquivo, esse documento está corrente. No final, que ele não é mais parte do seu processo, que ele não vai ser mais um usuário, um cliente ativo, ele vai passar então para o arquivo intermediário. Legal? Perfeito. Vamos dar um outro exemplo. Eu tenho aí os relatórios de ensaio, por exemplo, né? Eu vou ter o relatório de ensaio do mês, né? Então, aqueles relatórios de ensaio, eles podem ficar dentro de uma área enquanto ele precisar ser gerados ou arquivados ali para gerar um outro relatório, relatório de gerencial para o superior. Mas depois dessa época, depois desse prazo, ele passa para um outro arquivo, ele passa para uma outra fase, que é uma fase intermediária, né? E assim vai. Por exemplo, os certificados também de equipamento, certificados de amostra, elas têm uma validade, né, dentro do seu processo, dentro do seu ciclo de vida de documentos. Por isso que eles precisam ter esta fase. Outra questão, então, aqui, que eu trago para vocês, é a lista mestra de documentos, né? O que eu tenho que ter dentro dessa lista mestra para que eu gerencie os meus documentos? E aqui eu coloco para vocês cada um desses itens aqui que vocês podem estar adotando para gerenciar esses documentos. São principalmente os documentos, né, os procedimentos, as instruções de trabalho, tá? Na verdade, não são documentos, não são os registros, mas sim os formulários, as instruções de trabalho e os procedimentos. Quando eu pensar em registro, eu vou falar de temporalidade, tabela de temporalidade. Por quê? Lembram das funções? Comercial, né? Como eu coloquei lá no exemplo anterior. Aqui eu trouxe uma tabela de temporalidade que eu utilizo lá no escritório. Eu tenho direção e tenho os documentos da qualidade. Eu tenho aqui cada atividade de cada um, né, da parte geradora. Então vejo que no sistema de gestão da qualidade, o que o sistema de gestão da qualidade faz? Ele faz processo de auditorias, ele faz um controle de documentos. Dentro do processo de auditorias, ele faz a própria auditoria, como ele faz também a competência de inspetores, né? Aqui a gente está falando na verdade, de um laboratório aí que utiliza esses termos, né? Por exemplo, BPL, tá? E aí, o que eu coloco? Para cada grande área, eu tenho os meus formulários. Olha lá, ó, 2 é a gestão da qualidade e o número sequencial. Eu digo quanto tempo ele vai ficar no meu arquivo. Finalizado este período, ele vai para descarte, tá? Descarte final ou vai para uma digitalização. Aqui eu faço, através da minha tabela de temporalidade, eu faço o meu controle de registros. E a próxima atividade é destinação. Vou voltar aqui na minha tabela e aqui eu vou dar, olha, que destinação que eu vou dar após o ciclo de vida dele, depois da intermediária. Eu vou descartar, ou senão ele continua como arquivo permanente. Mas dentro desse processo eu consigo definir e eliminar os meus documentos, né? Feito isso, eu vou ter então os meus 3 ciclos: produção, uso e destinação dos meus arquivos, tá legal? E aí você pode me perguntar qual é a extensão dessa documentação. Pessoal, depende do tamanho da organização,
da complexidade de cada processo e da competência de cada pessoal, tá? Eu não tenho um número exato para te dar, mas tudo isso precisa ser analisado com a sua produção. Tá? Quais são as melhores práticas? Um espaço estruturado, ter a temporalidade, digitalizar e não se esqueça que tem que ter políticas claras de uso desses documentos. As melhores ferramentas, treinamento sempre, comunicar tudo com muita, dimensão dentro da sua empresa. Eu trago aqui alguns softwares, tá, para você levar em consideração: gestão de processos, gestão de conteúdo e gestão de transações digitais. É o que eles vêm trabalhando agora dentro desse aspecto de gerenciamento de documentos. Sem esquecer que colocar os teus arquivos em nuvem compensa bastante, você traz uma boa redução. E pensar também que não precisa mais imprimir para assinar. As assinaturas eletrônicas te traz uma boa redução de gastos. E eu deixo agora, no final, uma grande pergunta para você. A sua empresa tem alguma política de gestão de documentos? Preciso que você leve em consideração todos esses aspectos colocados. Pense nesses processos de gestão de documentos. E eu fico à disposição para discutir e interagir com você sobre essa questão de gerenciamento de documentos. Espero ter passado a vocês algumas informações. Estou extremamente disponível, meus contatos na tela, para que você possa entrar e a gente continuar o nosso bate-papo. Muito obrigado novamente, foi um prazer e até a próxima.